Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos analisando o benfeitor Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade. Estamos percorrendo os caminhos de Paulo. E neste programa vamos trazer agora a terceira viagem missionária de Paulo de Tarso. Principalmente o grande benefício que ele realizou por mais de 2 anos na cidade de Éfeso, a pedido de João Evangelista, ao lado da mãe de Jesus. Assim vamos começar essa terceira viagem missionária de Paulo. Visitar as comunidades já fundadas, a fim de fortalecer os discípulos. Isso era uma constante em Paulo, alimentar a fé. Em Tarso, converteu muitos. Em Tarso, antes, como ele tinha sido tão humilhado, agora é bacana nessa terceira viagem, né? Na cidade que ele nasceu, converter muito aos cristianismo. Visitou todas as comunidades da Gália e da Frígia, que é essa região mais central aqui do lado leste da Turquia. Em Éfeso, por 3 meses, Paulo pregou na sinagoga. Muitos judeus falaram mal do caminho, ou melhor, do cristianismo. E Paulo, então, resolve se utilizar da escola de Tirano. Era muito comum essas escolas na Grécia para ser ali o local, o seu quartel-general de pregação do cristianismo. Assim, ele estava diante de um comportamento grego e de uma forma grega de agir em termos de cultura, em termos de divulgação de filosofias. 2 anos, então, diz a passagem, habitantes da Ásia ouviram a pregação de Paulo. E mais, fez muito serviço de assistência aos mais desfavorecidos. Afinal, essa era a mensagem de carinho e de amor que Maria tanto divulgava também e exemplificava naquela região. Em Éfeso, aconteceu que um certo exorcista foi expulsar determinados espíritos, falando em nome de Cristo, falando em nome de Paulo. E os espíritos obsessores disseram: olha, conheço Jesus e também sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E caiu de pau em cima dos exorcistas, como se tivesse a mensagem querendo dizer: não adianta falar em nome de Jesus, não adianta falar em nome de Paulo, tem que partir do coração, tem que haver mudança espiritual. Em Éfeso também havia Demétrio, que era um ovíris, que ele fazia de prata nicho ou imagens da deusa Diana. E essas imagens eram muito lucrativas, Diana ou Artemis. Paulo não são deuses ou que são feitos por mãos humanas. Quando ele falou essa frase, que o que é feito por mão humana não pode ser considerado Deus, ora, automaticamente as perseguições vão começar, porque ele estava mexendo com o lucro daquele tal de Demétrio. Demétrio vai dizer assim: perigo de nossa profissão cair em descrédito, ninguém mais vai querer comprar as nossas imagens. Assim, começou a incitar o povo, que começa a gritar: grande é a Diana dos Éfesos, grande é a Diana dos Éfesos. E a Assembleia caiu-se numa grande confusão, prejudicando o trabalho missionário de Paulo. Aqui nós temos o que sobrou do templo de Artemisa, uma das 7 maravilhas do mundo, e aqui nós temos uma representação, uma imagem dela, da deusa Diana. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se então para Troade, lá no alto da Turquia, onde demorou por alguns dias edificando os irmãos na fé. Descansou alguns dias em Filipo, já então na região administrada pelos romanos na Europa. Foi para Corinto e lá escreveu a carta aos romanos que Febe, uma amiga dele, que era cristã e que tinha trabalhos a realizar em Roma, se propôs a levar a carta aos romanos, já preparando o terreno para bem mais tarde Paulo ir a Roma, pregar em Roma e lá ser martirizado. Então Corinto favoreceu a inspiração de Paulo para ele escrever a bela carta aos romanos. 3 meses ele passou em Corinto, mas ele percebeu uma secreta comunicação que vinha de Jerusalém, que queria eliminá-lo, que queria matá-lo. Quando ele percebeu isso,
notou que não era bom, então, sair dali através do mar, ele vai subindo pelos caminhos a pé. Foi bom, porque ele volta a visitar todas as cidades que ele havia fundado ali pela Macedônia, né? Percebendo a conspiração que vinha de Jerusalém, ele a pé visitou as igrejas da Macedônia. De Filipo, navegou até Troade, outra vez já na Turquia, né? Em Troade houve o caso do Eutico. Era tanta coisa que Paulo tinha de falar, era tanta coisa que ele tinha de pregar, que ele não mediu horários, né? Aqui no nosso programa a gente fala em torno de uns 15 minutos. Paulo fazia pregação às vezes de 9 horas. Ele não parava porque tinha de narrar todas as coisas, fortalecer a igreja, porque no outro dia quase sempre tinha de sair dali com muita velocidade. E foi assim que Eutico estava assistindo os ensinos de Paulo, quando do terceiro andar de uma janela cochilou e caiu lá embaixo. Paulo para a sua pregação, vai até ele, diz que o seu corpo ainda não havia sido abandonado pela psique, ou melhor, a psique ainda estava no corpo. Paulo então o fortalece, o levanta e o que faz? Volta imediatamente para a pregação e continua os seus ensinamentos, porque havia pressa, né? A mensagem de Jesus tinha pressa, porque era necessário ele partir para outras cidades, né? Lá em Assós, então, aqui já numa ilha, eles contratam um barco a preço módico para rumar para Jerusalém, viajando entre as ilhas e portos para desperdício dos irmãos. São muitas ilhazinhas que tem por ali, e ele foi parando em muitas dessas ilhas para fortalecer os irmãos. Quando se reuniu conosco, é Lucas falando, em Assós, recebemo-lo a bordo e fomos até Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos por Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Ora, Paulo então ia parando em várias dessas localidades. Reparem, amigos, o cuidado, o carinho para se despedir de um por um, para reforçar a mensagem de Jesus. E o que vai acontecer quando ele chegou na cidadezinha de Mileto, no porto de Mileto, né? Em Mileto ele mandou chamar os presbíteros, os responsáveis pela igreja de Éfeso, porque ele não podia ir a Éfeso, mas ele podia pregar, ensinar para eles um pouco mais, fortalecê-los na fé. E assim aconteceu. E olha que interessante, lá em Mileto, nas imediações de Éfeso, ele recebeu a comovedora despedida de Maria. Paulo tomou-lhe a destra e nela depois um beijo de ternura filial. E assim agora ele está caminhando para Jerusalém. Diz Lucas, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos à localidade ou à ilha de Cós. No dia seguinte, a ilha de Rodes. E dali fomos outra vez para o continente, para Pátara, num porto, para pegar um navio para ir para Jerusalém. Aqui nós temos uma visão da ilha de Rodes, a belíssimo mar de Lindos, né? Onde de um templo a gente pode ver onde Paulo esteve, inclusive ali é uma igrejinha de Paulo dedicada à sua visita. Achando um navio que ia partir para a Fenícia, diz Lucas, embarcamos. Quando então se passou-se mais uma vez por Chipre, né? Já estava Chipre à vista, deixamos ela à esquerda e navegamos à Síria. E chegamos até a cidade de Tiro, depois a Ptolomaida, depois a Cesareia, depois a Jerusalém. Repare o cuidado do evangelista Lucas no seu livro O Ato dos Apóstolos, porque ele era médico, mas médico de embarcação de navio. Então ele tinha toda a técnica e conhecimento de embarcação, por isso que ele vai entrando em detalhes, falando inclusive de ventos e qual era a melhor forma de se passar e chegar até o ponto final. É assim, então, que estamos nos preparando para a quinta parte do nosso
do nosso roteiro, Os Caminhos de Paulo de Tarso. Aqui nós estamos vendo que Paulo está chegando ao final da sua mensagem. Agora ele vai para Jerusalém, em Jerusalém ele vai ser preso e vai começar agora a sua última viagem, que é a viagem para Roma. Precisamente, não a sua última viagem. A última viagem física é para Roma, mas a sua verdadeira viagem, que é o martírio para se encontrar com Cristo. Agora, Paulo já tinha então difundido toda a mensagem do cristianismo pela Turquia, onde foi autorizado pelo Espírito, e pela Grécia, entrando então nos primeiros momentos na Europa. E é assim também que ele já havia mandado uma carta lá para o centro do império, para Roma, levada pela sua companheira cristã Febe. É então interessante que agora no final de Paulo, por isso é que esse tom do discurso de Lucas no Atos dos Apóstolos, ele vai parando em cada localidade se despedindo dos cristãos. E é interessante também que quando ele estava em Corinto e que ele ia por mar para a Turquia, quando ele estava então em Corinto para ir por mar para chegar à cidade de Éfeso, ele soube do complô que os judeus estavam fazendo para exterminar a sua vida, complô que vinha de Jerusalém. Então, o tiro saiu pela culatra, porque ele, em vez de fazer o caminho do mar, percebendo esse complô, ele foi por terra, revisitando as igrejas, fortalecendo os cristãos, já que, inclusive, ele estava se despedindo do seu roteiro entre nós, o seu roteiro de bênçãos, que é o roteiro de levar a mensagem de Jesus. Esse é Paulo, esse são os caminhos de Paulo, essa é a conclusão da terceira viagem missionária deste grande apóstolo. Despedida belíssima, beijando as mãos da mãe de Jesus, recebendo as bênçãos de Maria, ali onde ele tanto pregou a caridade e ela tanto exemplificou a caridade, ele diz, ela mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Assim, até o próximo programa. Fica com Deus quando falaremos da quinta parte do nosso roteiro de Paulo de Tarso.